Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Todos os dias eu venho trazendo o meu conteúdo, a minha interpretação das energias que vão nos impactando dia a dia, né? E, obviamente, no sábado aí, uma vez por semana, uma análise para os 12 signos aí, sobre as influências que vão impactando dentro de aspectos, né, relativamente intensos para o nosso crescimento e a nossa evolução. Mas diariamente estou aqui com as energias aí, dividindo com todos vocês. Então é muito importante aí, ó, curtir o vídeo, se realmente gostou, se tocou a tua alma, né? Se inscrever no canal, se não é inscrito, né? Para manter o canal forte e sólido aí, né? Ser seguidor do canal, né? Que também é muito importante, manter essa interação aí comigo. Também interagir dentro de uma questão de colocar uma ideia, um posicionamento, né? Sobre as energias que estamos administrando. Os comentários que eu quis dizer. Então, é através dessa energia aí que nós vamos administrando a interpretação, né, de hoje, quinta-feira, o dia 12 de fevereiro de 2026, dia de Júpiter, Zeus, o grande deus da expansão. Ele derrotou Cronos e os titãs, né, para realmente administrar a intensidade de sua força, né, como grande regente do Olimpo. E, obviamente, ele trouxe vários aspectos de expansão e crescimento. Os investimentos é Júpiter, né? Onde é que tu tem Júpiter no teu mapa? É muito importante, né? Também aí deixei aqui no canal, né, que é muito importante todos analisarem o vídeo sobre o mapa natal, a importância que é ter o mapa natal e o conhecimento dessas energias espetaculares, nessa nova era que vamos explorando aí, né? A era de Aquário, onde nós vamos administrar uma intensidade de liberdade dos conhecimentos. Então é muito importante ter o mapa natal em mãos aí. Bom, então nessa questão aí vamos administrando hoje o dia de Júpiter, né, que está posicionado em Câncer. Olha lá, em Câncer em alinhamento, né, ou seja, uma conjunção de Júpiter com Sírius, né, a estrela alfa do cão maior, que nos proporciona a fama, as conquistas, o contexto mais alto mundano. É uma estrela divina, tá? É um posicionamento intenso, divino, de uma energia de realmente atingirmos o nosso aspecto maior de conquista. Júpiter está ali com Sírius e a gente tem que entender que é um momento muito importante de administrarmos essa energia espetacular aí dentro desses meses, né? Dessa intensidade de energia da conjunção de Júpiter e Sírius. Bom, ali no signo de Câncer nós temos essa intensidade de força. Júpiter está retrógrado, tá? Até o dia 11 de março ele vai numa retrogradação em Câncer. Eu sei que está judiando de muitas pessoas nesses aspectos sentimentais, mas é que a Lua também não nos dá colher, né? A Lua está muito intensa ali, administrando a sua fase minguante no signo de Sagitário, né? E propriamente ela vai explorar nas primeiras horas, aí até meio-dia, às 13 horas, né? Ela vai estar ali no signo de Sagitário, tá? Onde ela administra uma intensa energia muito forte no signo do elemento fogo. Bom, mas vamos por partes, tá? Primeiro, Júpiter em Câncer, administrando essa intensidade da retrogradação, e um propósito dele hoje ser o grande regente. A gente entende que essas questões sentimentais estão intensas hoje, tá? No dia de Júpiter, quinta-feira aí, dia 12 de fevereiro. Bom, ele proporciona um trígono positivo, tá? Podem olhar a mandala ali, ó, que está na edição aí, né? Um trígono positivo, Júpiter, proporciona com o meio do céu, que é o signo de Escorpião. Esse trígono positivo, ele fala de um aspecto bem claro, tá? De uma energia dos nossos investimentos. Relativamente, se esses investimentos forem com bases concretas, tá? Sobre o nosso futuro e as nossas conquistas, tem muitas possibilidades de dar certo. O fato é que hoje é um dia bom para procurar emprego, hoje é um dia bom, claro, isso aí relativamente para quem precisa, todos os dias é bom para procurar emprego, mas entendemos que hoje é um dia bom para fazer uma entrevista, hoje é um dia bom para fazer uma conexão com uma pessoa que pode abrir uma porta de emprego, um trabalho
para ti, é um dia bom para entrar em contato relativamente com esse aspecto de investir, tá, em alguma coisa que realmente vai te trazer um resultado positivo, um retorno de receita, de valores. Tudo realmente está muito positivo com esse trígono positivo de Júpiter. A gente entende que essa proporção de energia é abrir as portas para que a gente realmente tenha um investimento concreto, tá? Pode ser também umas questões mais voltadas à área profissional, relativamente dentro de uma questão de eu ser líder, né, dos meus aspectos de investimentos. Então, é muito importante comprar para revender. Entendemos que é um dia muito importante para fazer boas compras, né, e realmente revender e ter lucro em cima dessa questão. Bom para os comerciantes, tá? Uma quinta-feira espetacular aí para os comerciantes, tá? E para aquelas pessoas que prestam um serviço, né, assim como eu, por exemplo, também é um dia bom, né, para interagir com pessoas que tenham interesse sobre o seu trabalho, né, a sua possibilidade de prestar um serviço que venha auxiliar alguém que precise, tá? Também é uma quinta-feira muito importante, até porque Escorpião, que administra a casa 10, ele é um signo oculto. Então, propriamente, nós temos uma proteção divina para que a gente venha trabalhar um aspecto intenso, tá, desse Júpiter formando esse trígono positivo, né, com o meio do céu, que é o signo de Escorpião. Espetacular esse trígono aí para a gente administrar hoje, no dia de Júpiter, né, o gigantesco Júpiter. Júpiter, se fosse um pouquinho maior, ele tinha uma órbita própria, né? Mas não, ele está na órbita do Sol, assim como nós aqui, os terráqueos, né? Que temos um planeta bem pequenininho, né? E estamos aí na órbita do Sol, né? Carregamos a Lua, a gente é pequenininho, mas a gente carrega a nossa mãe, né? A nossa mãe está com nós, os nossos sentimentos, tá? Bom, vamos falar da Lua? Não, vamos deixar por último a Lua, tá? Bom, o que vocês preferem? Tá, vamos falar da Lua. Olha só, a Lua está posicionada no signo de Sagitário, ok? Aí exatamente ali, ó, 24 graus e 32 minutos, agora 6 horas da manhã de quinta-feira, dia 12, tá? Isso quer dizer que até umas 13 horas da tarde, por aí, a Lua já está no signo de Capricórnio. A Lua é muito rápida, tá? Bom, então vamos entender o seguinte. A Lua ali está no signo do elemento fogo, tá? Não dá para administrar o signo de Sagitário como ansiedade, né? Mas a gente entende que a Lua ali está com essa intensa energia, tá? Bom, o que acontece é que o próprio signo de Sagitário é regido por Júpiter, que está retrógrado em Câncer, e hoje é o dia dele. Então quer dizer que essa proporção de energia da Lua até as 13 horas da tarde, como eu falei, é muito intensa, tá? A Lua forma duas quadraturas muito complicadas, tá? Que eu vou falar para concluir a interpretação da Lua. Mas antes eu quero deixar claro o sextil positivo que a Lua faz para o ASC, para o ascendente, tá? Que vocês vão analisar que o próprio Sol está ali na cúspide, né? E sempre às 6 horas da manhã, por isso que é o início do dia, tá? A astrologia é extremamente muito correta em nos mostrar as intensidades de energias, né, que acontecem. Sempre às 6 horas da manhã, vocês olhem as minhas mandalas de todos os dias, vocês vão ver o Sol ali, ó, realmente cravadinho na primeira cúspide, né, no tracinho da primeira casa, porque ele administra esse potencial aonde começa o dia e ele dá o brilho no signo que ele realmente está. Então o ascendente é o signo de Aquário, o signo da liberdade, das aventuras, que administra essa intensa energia do amor incondicional. Esse sextil positivo da Lua, o amor incondicional está em influências fortíssimas, tá? Mas isso é porque o Sol está em Aquário. E obviamente esse sextil vem exaltar essa questão do sentimento e do amor incondicional. Amor sim, por aquelas pessoas que nos tratam bem. Amor sim, por aquelas pessoas que são educadas. Amor sim, por aquelas pessoas que realmente nos retornam com carinho, com amor, né? A gente administrando esse potencial todo,
com muita fraternidade. Então é importante esse amor incondicional e esse sextil espetacular hoje, né, no dia 12, na quinta-feira, o dia de Zeus, né, para a gente trabalhar esse potencial fortíssimo, muito positivo. Agora, a Lua forma duas quadraturas complicadas, tá? E essas duas quadraturas, tá? Relativamente elas mexem com situações muito intensas, tá? A Lua é minguante. Nós estamos aí há cerca de 5 dias, né, do eclipse que vai acontecer no signo de Aquário, onde teremos a Lua nova no signo de Aquário e um eclipse realmente para intensificar uma forte energia de liberdade. Mas entendemos que essa questão do próprio eclipse, ele vem se proporcionando com intensidade dessa lua minguante para a gente entender que essas quadraturas são algo que nós precisamos curar. Por que nós precisamos curar questões da razão e questões dos sonhos, tá? Porque nem sempre tudo é como a gente possa imaginar, como a gente quer, como a gente se sinta relativamente feliz. Essa intensidade de energia está muito complicada. As quadraturas estão mexendo com os nossos sentimentos e a nossa razão. Nem sempre nós conseguimos, tá, ter razão nos nossos sentimentos. Infelizmente, brota em nós aquela paixão, brota em nós aquela vontade de estar com uma pessoa, brota em nós a vontade de conversar com uma pessoa. E relativamente essa força intensa faz com que a gente saia fora desse aspecto da própria razão, tá? Hoje é o último dia de Saturno no signo de Peixes, tá? E eu quero deixar claro para vocês que é um ciclo extremo que trouxe muitos sofrimentos para todos nós, que foi essa passagem de Saturno no signo de Peixes. Obviamente, ele entrou no signo de Áries e retrogradou. Quando retrogradou, ele mexeu com questões muito complicadas nesses últimos meses. E, obviamente, todos nós sofremos muito com essa passagem de Saturno no signo de Peixes. Mas isso fica para trás. Hoje é o último dia, relativamente, de enfrentarmos essa intensidade de energia bem complicada. Mas entendemos que nem todo mal dura para sempre. Assim que funciona o processo encarnatório. Aqui nós temos uma intensidade de força muito forte para reestruturarmos a nossa própria vida, os nossos próprios sentimentos, a nossa conexão divina, assim como reestruturamos a nossa fé, nós temos a nossa vida também se reestruturando. Isso quer dizer que essas questões complicadas que foram esse trabalho de Saturno em Peixes, hoje é o último dia. Se é o último dia, nós temos muita intensidade de realmente ter essa intensa força hoje, enfrentando essa quadratura com muita diplomacia nos nossos sentimentos, em função de termos razão sim, mas nós temos os sentimentos. A questão é que quando nós deixamos os nossos sentimentos se exaltar, nós estamos trabalhando uma energia extremamente necessária. Às vezes é importante a gente ter essa consciência e relativamente interagir com as pessoas que amamos com muita intensidade. O fato é que a razão de Saturno e ele nos proibir que a gente seja sincero com as pessoas que a gente amamos, realmente isso está contra uma intensidade energética da própria Lua. A Lua é o puro sentimento. E é óbvio que nós vamos administrar isso com muita intensidade. Quero deixar claro que aqui está em torno de 35 graus, tá? Então, calor extremo, por isso o ventilador ligado e esse tumulto aqui de vento, tá? Para mim conseguir fazer a interpretação. Então, com o apoio de todos vocês, né, eu vou pedindo desculpa, mas realmente tem que ser desse jeito. Mas é nessa questão que eu deixo bem claro que Saturno e essa quadratura da Lua se proporciona em uma luta dos nossos sentimentos com a própria razão, de sermos extremamente sinceros com aquilo que sentimos. E essa questão de energia vem hoje, no dia de Júpiter, no dia da expansão e crescimento,
Vamos deixar esse espetáculo sentimental ser, sim, muito forte em abrirmos o nosso coração. A própria Lua traz essa intensidade dos sentimentos. E minguante, ela está com muita força no signo de Sagitário. Ali, ela proporciona essa quadratura com Netuno, que realmente vem se intensificar com muita coragem no signo de Áries, que também é do elemento fogo. Então nós temos duas posições complicadas dessas quadraturas, onde os sentimentos, o sonho e a própria razão está em guerra com os nossos sentimentos. Em função de termos razão de abrir o nosso coração, em sermos claros e sinceros com os nossos sentimentos, sim, temos. E isso bate contra as razões desse contexto mundano? Não, simplesmente temos que lutar contra isso. E essa questão dos sonhos, dos sentimentos, realmente querer uma questão mais compreensiva daquilo que sonhamos em relações. Entendemos que essas quadraturas mexem com os nossos sonhos e com a nossa razão de realmente ser puro, em ser sincero com os nossos sentimentos. Hoje, na quinta-feira, relativamente à Lua, vem proporcionando esse grande desafio no signo de Sagitário, uma ansiedade. O dia regido por Júpiter também intensifica uma força muito grande. Júpiter está retrógrado, sentimento, questões emocionais muito importantes hoje na quinta-feira. As quadraturas realmente nos desafiando. Se vamos ser sinceros ou se simplesmente escondemos o nosso sentimento. Com esse aspecto, nós precisamos ter muita força de energia para trabalharmos essa intensa força, dos nossos sentimentos, sendo sinceros e claros, que hoje, no dia de Júpiter, nós temos uma força negativa com esse aspecto. Bom, o Sol ali, naquele posicionamento extremo no signo de Aquário, proporcionando a liberdade, tá? Em função disso, o Sol forma um sextil maravilhoso, tá? Com a Lua, que vem proporcionar com esse sextil uma intensa energia do ego e dos sentimentos, que obviamente precisam superar qualquer obstáculo que a gente possa enfrentar em relação às questões futuras, tá? Dos nossos sentimentos. Nós queremos, sim, administrar as relações sentimentais com muita intensidade. Só que nós queremos ter estruturas nessa questão. E assim lutamos muito contra essas questões que tragam mágoas, O fato é que esse sextil, ele vem proporcionar o nosso ego e a nossa luta por relacionamentos sentimentais que realmente nos dê valor. Em função disso, o aspecto desse sextil proporciona, sim, uma energia estrutural muito positiva para termos intensidade nos nossos sentimentos, em função dos relacionamentos que realmente temos e exploramos nessa questão sentimental. O sextil é espetacular. O Sol forma uma quadratura com Urano, que obviamente vem se intensificar uma mesma energia que já estávamos ontem, tá? Uma quadratura com Urano e uma quadratura com o meio do céu. Bom, hoje é o dia de Júpiter, tá? E Júpiter está em Câncer. Por isso é que esse dia, que relativamente deve ser um dia de trabalharmos os investimentos nessas questões profissionais, como eu falei no início do vídeo, explorar aspectos mais intensos de procurar trabalho, negociações, investimentos na nossa área profissional, relativamente é um dia em função desses aspectos. Mas mais uma quadratura que relativamente é muito desafiadora. Entendemos que essa quadratura ela vem proporcionar um desafio sobre as nossas questões pessoais, de estruturas, aonde nós temos ali os nossos sustentos, tá? Porque Urano está encerrando seu ciclo no signo de Touro. Então entendemos que todo esse aspecto relativamente é muito desafiador. Hoje, com essa quadratura, os nossos investimentos nessa área que relativamente nos traz proporção de ganhos e estruturas financeiras, estão com esse desafio do próprio ego.
Nós procuramos emprego e queremos escolher o emprego, o ego está se exaltando e indo contra uma questão do próprio sustento. A gente precisa entender que essa questão é muito complicada hoje. Se a quadratura vem se proporcionar para o Urano, que está em Touro, não está retrógrado, tá? Que está em Touro, concluindo seu ciclo, a gente entende que essa questão proporciona um desafio do nosso ego em querer escolher realmente um trabalho mais específico. Em função disso, até pelos ganhos financeiros, eu concordo, mas muitas vezes essa exigência que parte de nós mesmos não nos dá um aspecto mais estrutural para as nossas necessidades. Então, vamos ficar atentos, porque essa energia relativamente vai contra a uma estrutura que possa ser muito positiva no futuro, mas relativamente nada é como a gente quer. Então, vamos entender que precisamos equilibrar essa energia para realmente a gente não ter uma questão complicada de querer escolher demais e, obviamente, ficar sem nada nessa questão profissional. O Sol forma outra quadratura no meio do céu. Aí nós temos outra intensidade complicada, tá? Que parte dessas questões da justiça. A gente precisa ficar atento nesses aspectos, tá? Não sair da linha, entendendo que o Sol está no signo de Aquário, o signo da liberdade, e obviamente lá no meio do céu, o MC, que realmente recebe essa quadratura do Sol, é Escorpião. Nós estamos todo mês sofrendo com esse aspecto, tá? E obviamente é uma proporção de energia complicada, em que a questão da justiça divina vem no aspecto intenso da justiça mundana. Então não podemos sair da linha e simplesmente exaltar a nossa liberdade, o nosso ego, de forma descontrolada, para que realmente a gente tenha uma intensidade de energia contrária e a gente possa sofrer algum aspecto complicado aí nessas energias de hoje, da quinta-feira, tá? Bom, relativamente acredito que especifiquei todos os detalhes, tá? O Sol, ele forma essas conjunções com Vênus e Marte, mas são conjunções que já estão desgastadas por muito espaço, mas ainda existe, tá? A realidade é que o Sol está no signo de Aquário e ali nós temos muita força, tá? E ali nós temos muita força de liberdade e a gente precisa entender que essa questão precisa ser muito bem administrada por todos nós, tá? Vênus e Mercúrio, né? Já trabalhando no signo de peixes, e a gente entende que essa força nos dá mais serenidade e calma para esse Sol aqui e Marte, junto com Plutão e Aquário, ficar com as energias um pouco mais amenas, tá? Mas um dia de quinta-feira espetacular, onde os nossos sentimentos estão sim com umas grandes pressões de energias aí que precisamos administrar da melhor forma possível. Bom, é bom entender que hoje, na quinta-feira, é um dia do elemento fogo, né? Júpiter rege Sagitário. Então essa intensidade vai estar muito forte. Vamos para frente e investir da melhor forma possível, superando obstáculos, que obviamente sempre existem, para realmente nós termos um dia especial. Então, essa é a mensagem do dia. Muito obrigado, fica bem.